Seja bem-vindo à 76ª aula do curso de trigonometria do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que faz o seguinte: obtenha um valor de secante de 60 graus menos secante de 45 graus, 3 vezes a secante de 30 graus menos a raiz quadrada de 2 vezes a secante de 45 graus, secante de 60 graus elevado ao cubo mais 8 vezes a secante de 180 graus. Bom, gente, antes de resolver este exercício, vou deixar um recado aqui para vocês. Conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você pode contribuir nessa conta, pode contribuir através do Pix ou através do Apoia-se, cujo link estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui ao exercício, começando pelo item A, secante de 60 graus menos secante de 45 graus. Primeira coisa a se lembrar, secante de qualquer ângulo é 1 sobre cosseno do ângulo. Então, eu tenho, secante de 60 graus é igual a 1 sobre cosseno de 60 graus. Secante de 45 graus é igual a 1 sobre cosseno de 45 graus. Agora que eu cheguei aqui, eu vou lembrar aqui da minha tabela que eu montei na aula, onde eu deduzi os ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus. Eu fiz o que? A dedução do seno, do cosseno e da tangente deste ângulo, desses ângulos, né? E se vocês quiserem aprender a como se deduz esses valores, né? Eu vou deixar aqui, ó, no card deste vídeo, vai aparecer aqui, ó, no canto direito da tela, a aula onde eu ensino a calcular, ó, a deduzir cada um desses valores. Agora, fazendo uso aqui da minha tabela, eu vou pegar aqui, ó, qual é o cosseno de 60 graus meio? Qual é o cosseno de 45 graus? Raiz quadrada de 2 sobre 2. Então vem aqui, ó, substituo. Então aqui eu vou ter, ó, 1 sobre meio. Este meio vai passar para cima invertido multiplicando. Por quê? Porque aqui é uma fração. Sempre que eu tiver uma fração dividindo alguma coisa, não importa se essa coisa é um número inteiro, se é uma fração, se é um número decimal, a fração, né, passa para cima invertido multiplicando. Ou seja, seu numerador vira denominador, seu denominador vira numerador. Então eu vou ter 2 sobre 1, 2. 1 vezes 2, 2. Então secante de 60 graus vale 2. Secante de 45 graus vai ser o quê? Raiz quadrada de 2 sobre 2. Aí eu vou ter o quê? 1 vezes 2 sobre raiz quadrada de 2. E 1 vezes este valor, tá o próprio valor. Aí o que eu faço agora? Eu racionalizo. Eu multiplico em cima e embaixo por raiz quadrada de 2. Então eu vou ter, ó, 2 vezes raiz quadrada de 2, 2 vezes raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 dá o quê? Raiz quadrada de 2 vezes 2, vai dar raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4, 2. Tem um 2 em cima, tem um 2 embaixo. O que acontece? 2 dividido por 2, 1. 1 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Então, a secante de 45 graus é raiz quadrada de 2. E agora que eu achei os valores, eu faço o quê? A subtração. Secante de 60 graus menos secante de 45 graus é igual a 2 menos raiz quadrada de 2. Este aqui é o valor, este aqui é o resultado do item A. Agora vamos para o item B. 3 vezes a secante de 30 graus menos raiz quadrada de 2 vezes a secante de 45 graus. Novamente, ó, vou usar minha tabelinha. Qual é o cosseno de 30 graus? Raiz quadrada de 3 sobre 2. Pego aqui e volto para cá. Então tem, ó, secante de 30 graus é igual a 1 sobre cosseno de 30 graus. Isso vai ser igual a 1 sobre raiz quadrada de 3 sobre 2. Isso vai dar o quê? 1 vezes 2, né, sobre raiz quadrada de 3, porque, ó, que é uma fração, está dividindo 1, então ela passa para cima invertida e multiplicando. 1 vezes 2 sobre raiz quadrada de 3 dá 2 sobre raiz quadrada de 3. Cheguei aqui, racionalizo, multipliquei em cima e embaixo por raiz quadrada de 3. Vou ter então, ó, 2 vezes raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3 vezes 3, que vai dar o quê? Raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 9, 3. Então vou ter, ó, 2 vezes raiz quadrada de 3 sobre 3. Então essa aqui é a secante de 30 graus. A secante de 45 graus já foi calculada no item anterior, que foi o quê? Raiz quadrada de 2. Mas eu já demonstrei aqui, ó. Demonstra aqui novamente, ó, como é que chega nela. Obtive os valores? Faça aqui a conta. Eu tenho, ó, 3 vezes secante de 30. Qual é a secante de 30 graus? 2 vezes raiz quadrada de 3 sobre 3. Então eu tenho aqui, ó, 3 vezes 2 sobre, vezes raiz quadrada de 3 sobre 3. Qual é a secante de 45 graus? Raiz quadrada de 2. Então eu tenho, ó, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. 3 vezes 2, 6. Então eu tenho, ó, 6 vezes raiz quadrada de 3 sobre 3. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 dá o quê? Raiz quadrada de 2 vezes 2. Mas perceba, ó, mantenha o sinal aqui negativo da subtração. Então eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 4. Aqui eu tenho, ó,
6 em cima, 3 embaixo. 6 dividido por 3, 2. Então eu tenho 2 vezes raiz quadrada de 3. Menos raiz quadrada de 4. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. Então eu tenho, ó, 2 vezes raiz quadrada de 3 menos 2. 2 aqui é um fator comum. Então eu isolo ele. Isolando, é como se eu dividisse, né, os dois termos aqui por 2, né? Então eu vou ter, ó, raiz 2 vezes raiz quadrada de 3 dividido por 2 dá raiz quadrada de 3. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Então tem o quê? 2 vezes raiz quadrada de 3 menos 1 é igual ao quê? A 2 vezes raiz quadrada de 3 menos 2. Porque se eu pego 2 aqui e distribuo, eu retorno a esta configuração. Então assim, ó, eu isolo o 2, que é um fator comum, e dou uma resposta aqui, ó, mas, cara, não dá nem para dizer que é mais correta, né? É simplesmente uma resposta mais aceitável, né? Porque aqui tem um fator comum. Aí sempre que tiver um fator comum, ó, você que tá aí resolvendo esse tipo de exercício, sempre que tiver um fator comum, isole o fator comum, porque aí a resposta fica mais bonitinha. Isso aqui, ó, isso aqui tá correto. Você pode parar aqui, você pode seguir para cá, mas a maioria dos professores vai querer que você isole o fator comum. Então isola um fator comum, ó, é isso aqui. Agora vamos para o item C. Secante de 60 graus ao cubo mais 8 vezes secante de 180 graus. Bom, qual é o cosseno de 60 graus? Meio. Então volta aqui, ó. Secante de 60 graus vai ser igual ao quê? 1 sobre cosseno de 60 graus vai ser igual a 1 sobre meio. Isso vai dar o quê? 2, como já foi calculado no item A, se eu não me engano, no item A. Agora, qual é a secante de 180 graus? É 1 sobre cosseno de 180 graus. Agora, 180 graus, ele é um ângulo notável que eu já demonstrei aqui, ó, nas aulas anteriores, que você pode construir o quê? O ciclo trigonométrico com um ângulo notável aqui de 180 graus, que é 0, 90, 180, 270 e 360 graus. Aí vocês perguntam, tá, mas por que você está trazendo o ciclo trigonométrico que você já usou em aulas anteriores aqui para calcular o cosseno de 180? Simples, gente. Porque o cosseno de qualquer ângulo que esteja na extremidade aqui, ó, na verdade, qualquer ângulo, né? Cosseno de qualquer ângulo, você sempre vai ler, ó, na abscissa x do ciclo trigonométrico. Esta reta aqui, ó, a abscissa x. Aqui, ó, essa outra aqui é a ordenada y. Em y, você vê o quê? Você lê o valor do seno do arco. Em x, o cosseno. E eu tenho que o ciclo trigonométrico, ele vai ter aqui, ó, sempre, ó, 1, menos 1, menos 1 e 1. Nas extremidades. Por quê? Porque esse aqui é o valor mínimo e máximo da função cosseno, que você sempre vai ler aqui em x, e aqui é o valor mínimo e o valor máximo da função seno de x. Então, se eu quero saber qual é o valor do cosseno de 180 graus, basta ver aqui, ó, qual é o valor de x neste ponto, menos 1. Então, cosseno de 180 graus vale menos 1. Então, essa aqui é uma forma fácil de você calcular o cosseno de 180 graus. Desenho o ciclo trigonométrico, ó, bota menos 1 e 1 aqui, ó, nas extremidades. Aí você lê aqui em cosseno, caramba. Lê aqui em x, né, na abscissa x do plano cartesiano aqui, ó, do ciclo trigonométrico. Caramba, qual é o valor de x neste ponto? Opa, é menos 1. Então, o cosseno de 180 graus vale menos 1. Então, eu vou ter aqui, ó, 1 sobre menos 1. 1 sobre menos 1, menos 1. Então, a secante de 180 graus é menos 1. Então, prosseguindo, eu tenho aqui, ó, secante de 60 graus ao cubo, mais 8 vezes a secante de 180 graus. Secante de 60 graus é 2. 2 ao cubo, 8. 8 vezes menos 1, menos 8. 8 menos 8, 0. Então, resultado do item C, 0. Perceba, gente, é bem simples, ó. Uma coisa que vocês não podem se esquecer, vocês estão assistindo aqui a aula do curso de trigonometria do canal Passo a Passo, é que vocês têm que incorporar os conceitos. Eu fico aqui martelando, conceito, 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 ó. Aprenda aqui a fazer associação, analogia, por quê? Porque é isso que você vai levar quando você for resolver qualquer prova. Quando você estiver diante de qualquer problema, que você precisa, caramba, eu tenho que aplicar alguma coisa. A mesma coisa ali, eu usei aqui nesta aula, né, a tabela de ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus. Eu vou deixar ali no card, como eu já disse antes, né, a aula onde eu ensino a fazer o quê? A deduzir estes ângulos, os valores do cosseno,
da tangente e do seno destes ângulos. Agora, por que é importante você saber deduzir? Simples. Porque quando você não lembrar, que você vai estar lá numa prova, às vezes você está lá nervoso, você não vai conseguir decorar os 9 valores, às vezes você não vai conseguir decorar. Porém, se você souber deduzir, você não precisa decorar. Porque para você fazer a dedução, você simplesmente tem que incorporar um conceito. Incorporando um conceito, quando você estiver lá fazendo a prova, você não vai, pode não lembrar do valor, mas você vai saber desenhar o seu triângulo. E a partir de uma análise simples ali do triângulo, você consegue obter os valores do seno, cosseno da tangente dos arcos de 30, 45, 60 graus. Da mesma forma aqui, ó, eu vou voltar uns slides. Vou voltar um slide, né? E vou mostrar aqui, ó, este ciclo trigonométrico. Você pode não lembrar de cabeça aqui os valores aqui, ó. Caramba, qual é o seno de 0 de 360 graus ou cosseno? Qual é o seno ou cosseno de 90, de 180, 270? Opa, você pode não lembrar de cabeça, mas se você, ó, desenha o círculo, marca os ângulos e bota menos 1 e 1. 1 e menos 1. Só ler aqui no círculo, ó, caramba, eu quero saber o cosseno, é o valor em x. Ah, eu quero saber qual é o valor em x do ar de 270 graus. Opa, x aqui vale 0, y menos 1. Então eu tenho o quê? Seno aqui de 270 graus é menos 1. Mas o cosseno, que é o que eu leio em x, é o que? É 0. Entendeu, gente? Então, com análise simples, ó, você consegue resolver muitos exercícios. Bom, essa aula fica por aqui. Se você tiver gostado deste vídeo, não esqueça de deixar aí o like. Se você tiver gostado deste canal, inscreva-se. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.